Imagine-se iniciando uma viagem através do tempo, uma expedição ao cerne do Antigo Testamento, onde as raízes da crença se entrelaçam com as narrativas de um povo eleito, culminando no advento de uma promessa divina, o nascimento do Messias. Esta história não é apenas um registro histórico, é um convite para iluminar sua alma com as verdades eternas das Escrituras, um convite estendido a você pelas páginas do livro Visão Geral da História Cristã, uma obra-prima do renomado pastor Hernandes das Lopes. No começo, antes mesmo de existir o conceito de início, havia uma presença de Deus. Ele é o Alfa, existindo além dos limites da eternidade, sem origem, pois ele mesmo é a origem. Ele não é uma criação, ele é o Criador Supremo, cujas mãos moldaram o universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1, um ato de poder inimaginável que preparou o cenário para toda a existência. E então, no auge de sua criação, no sexto dia, Deus formou o homem à sua própria imagem e semelhança. Adão, o primeiro homem, e Eva, sua companheira, foram trazidos à vida, inaugurando uma era de perfeição. Eles habitavam no Jardim do Éden, um paraíso terrestre, onde reinavam como administradores da criação divina, em total comunhão com o Criador. Eles eram encarnações de pureza e inocência, mas também de livre-arbítrio. No entanto, essa harmonia inicial foi quebrada pela desobediência de Adão e Eva ao único mandamento proibido, resultando na queda, um evento que mergulhou toda a humanidade num abismo de pecado e separação de Deus. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. E assim começou a saga da redenção, uma história marcada por altos e baixos, promessas e profecias, tudo culminando no nascimento de Jesus, o Messias prometido. Conforme a narrativa do Antigo Testamento se desenrola, encontramos Adão e Eva no centro de uma tragédia familiar que moldaria o destino da humanidade. Seus filhos, Caim e Abel, personificam a dualidade da natureza humana e, de um lado, fé e devoção, de outro, inveja e violência. Caim, consumido pela inveja, comete o ato irreversível de assassinar seu irmão Abel, marcando-se como o primeiro assassino e fratricida nas crônicas da humanidade. Esse evento catastrófico não apenas abalou os alicerces da primeira família, mas também lançou uma longa sombra sobre os descendentes de Adão e Eva. No entanto, a esperança surge com o nascimento de outro filho, Sete, de quem descendia uma linhagem que buscava o rosto de Deus, um sinal precoce de redenção em meio às trevas da depravação humana. Apesar dessa centelha de luz, a maldade continuou a se espalhar pela terra, um crescendo de violência e corrupção que levou Deus a uma dolorosa decisão em a destruição da criação que havia se desviado tão drasticamente de seus caminhos. No entanto, em Noé, um homem justo, Deus viu a oportunidade de um novo começo. O dilúvio, um julgamento divino, também foi um ato de misericórdia, preservando Noé, sua família e a promessa de um futuro. Dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, a terra foi repovoada, cada um dando origem a nações distintas, traçando as linhas dos povos semita, africano, asiático e europeu. Mas foi por meio de Abraão, chamado por Deus da cidade de Ur dos Caldeus, que a promessa de uma nação escolhida, uma linhagem pela qual o Messias viria ao mundo, começou a tomar forma. Abraão, obedecendo ao chamado divino, deixou sua terra natal e seguiu em direção a uma terra prometida, uma terra que seria para ele e para sua descendência como uma herança eterna. A fé de Abraão foi testada repetidamente, desde a promessa de um filho em sua velhice até o sacrifício de seu amado filho Isaque, mas em cada prova, sua confiança em Deus permaneceu inabalável. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. A promessa feita a Abraão foi passada para seu filho Isaque, posteriormente, para seu neto Jacó, cujo nome foi mudado para Israel após um encontro divino. Jacó, por sua vez, teve 12 filhos, cada um dando origem a uma das 12 tribos de Israel. Entre esses filhos estava José, um jovem cujos sonhos proféticos o levaram ao Egito, onde ele se tornou um governante poderoso. A história de José é uma saga de triunfo sobre a adversidade, uma narrativa de perdão e reconciliação, culminando na reunião emocionante de José com sua família,
que se tornaria a base do povo de Israel. No entanto, a paz e prosperidade de Israel no Egito foram efêmeras, dando lugar a um período de escravidão brutal sob o domínio de um novo faraó que não conhecia José. O povo de Israel clamou a Deus por libertação, e ele respondeu, levantando Moisés como seu libertador e profeta. Por meio de Moisés, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, forçando o faraó a liberar os filhos de Israel de sua servidão. Assim, a Páscoa, comemorando a libertação do povo de Deus da escravidão egípcia, foi estabelecida como uma festa perpétua. A jornada do povo de Israel através do deserto foi uma prova de fé e fidelidade, marcada por milagres e maravilhas, mas também por murmurações e rebelião. No Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, uma expressão de sua vontade moral para seu povo. No entanto, mesmo diante da manifestação da glória divina e da promessa de uma terra fértil, o povo de Israel duvidou da fidelidade de Deus e se entregou à idolatria e à desobediência. Como resultado, eles foram condenados a vagar pelo deserto por 40 anos, até que uma nova geração, purificada pela disciplina divina, estivesse pronta para entrar na terra prometida. Sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, o povo de Israel atravessou o rio Jordão e começou a conquistar a terra de Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão. Esta foi uma campanha marcada por milagres militares e intervenções divinas, conforme o povo de Israel enfrentava e subjugava as nações pagãs que habitavam a terra. A conquista de Canaã culminou na divisão da terra entre as 12 tribos de Israel, cada uma recebendo sua porção como herança divina. No entanto, a história de Israel não foi apenas uma sucessão de vitórias e triunfos. Foi também uma narrativa de apostasia e arrependimento, de reis justos e injustos, de profetas fiéis e falsos. Após a morte de Josué, o povo de Israel mergulhou em um ciclo interminável de idolatria e opressão, conforme eles abandonavam a adoração do Deus verdadeiro em favor dos deuses das nações ao seu redor. Em resposta à sua infidelidade, Deus levantou juízes para libertar o povo de Israel de seus opressores, um ciclo de arrependimento e libertação que se repetiu várias vezes ao longo dos séculos. No entanto, a demanda do povo de Israel por um rei terreno trouxe consigo uma nova era de desafios e tentações. Embora Deus tenha advertido o povo sobre as consequências de ter um rei humano, sua insistência levou à unção de Saul como o primeiro rei de Israel. No entanto, a desobediência de Saul e sua rejeição pelo Senhor abriram caminho para a ascensão de um novo rei, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, o pastor humilde que se tornou o maior rei de Israel, reinou com sabedoria e justiça, unificando o reino e estabelecendo Jerusalém como a capital. No entanto, mesmo o grande rei Davi não estava imune à tentação e ao pecado. Sua paixão por Batseba, a esposa de Urias, levou a cometer adultério e assassinato, um pecado que trouxe juízo sobre sua casa. No entanto, mesmo em meio ao arrependimento e à punição divina, Davi permaneceu firme em sua confiança no perdão e na misericórdia de Deus, um testemunho de sua profunda fé e devoção. A história de Israel continuou a se desdobrar sob os reinados de Salomão, o filho sábio e próspero de Davi, e de uma sucessão de reis bons e maus. No entanto, a idolatria e a injustiça, juntamente com a divisão do reino após a morte de Salomão, eventualmente levaram à queda de Israel diante das nações pagãs ao seu redor. O reino do norte foi conquistado pelos assírios, enquanto o reino do sul, Judá, sucumbiu à Babilônia, levando ao exílio do povo de Deus e à destruição de Jerusalém e do templo. No entanto, mesmo no exílio, Deus não abandonou seu povo. Ele levantou profetas para proclamar sua palavra e sua promessa de restauração. Entre esses profetas estavam Isaías, cujas visões messiânicas apontavam para um futuro de redenção e esperança, e Jeremias, o profeta das lágrimas, que chorava pela rebelião de seu povo e clamava por arrependimento e retorno a Deus. O exílio foi um período de provação e purificação para o povo de Israel,